Salve, galera! Vamos para a nossa terceira parte de linguagem matemática. O que seria linguagem matemática? Linguagem matemática nada mais é do que símbolos matemáticos que são usados no lugar da língua portuguesa ou língua inglesa e etc. Ok? Então a gente se utiliza desses símbolos para poder escrever ao invés de escrever por extenso. Por exemplo, ao invés de eu escrever 2 mais 2 é igual a 4 por extenso, eu coloco só o símbolo do 2, o símbolo do mais e o símbolo do 2 de novo. E para que serve isso? Por que eu faço isso? Por que eu tenho esses símbolos? Ora, esses símbolos servem para facilitar a escrita. Ou seja, quando eu tenho esses símbolos, eu me permito escrever coisas mais extensas no menor espaço possível, ok? Então, saber esses símbolos é essencial para todo estudante que quer aprender matemática, ok? Então a aula de hoje vai ser bem curta e você vai aprender comigo os principais símbolos matemáticos. Tem milhares, mas os principais você vai aprender agora. Vem comigo. Então, vamos para a aula, né? E a aula hoje vai ser bem curtinha, ok? Vai ser sobre linguagem matemática, ok? O que a gente vai ver nessa aula? Vai ser isso, basicamente. Então, olha só. A linguagem matemática é simplesmente símbolos que a gente tem uma forma de ler, ok? E ela serve basicamente para substituir o português. Porque no português algumas palavras seriam extremamente grandes e aí com poucos símbolos a gente consegue resumir tudo o que a gente quer falar. Então, a linguagem matemática tem isso e a gente precisa saber. Todo mundo já conhece os primeiros símbolos: adição, subtração, os três símbolos da multiplicação, né? X, o asterístico e o ponto. Os três símbolos da divisão, que é o quê? O sinal de divisão, a barra e os dois pontos. O mais ou menos, ok? Lembrando que esse mais ou menos, ele pode ser ou tanto quanto e, né? Mais ou menos, ou mais e menos. Tranquilo? E quanto que pode ser mais ou menos? Imagina o seguinte, você tem x ao quadrado igual a 4. Tanto o 2 positivo vezes 2 positivo vai dar 4. Mas se eu fizer com o negativo, menos 2 com menos 2, também dá 4. Então, quando eu isolo o x aqui, ok? Então, eu vou ter o quê? Mais ou menos raiz de 4, porque ele pode ser tanto 2 quanto menos 2. Então, tem essas duas opções. Beleza? Outra coisa, igualdade. Todo mundo já conhece. O diferente já não é tão conhecido assim, mas muita gente conhece. Beleza? Então, aproximadamente, beleza? Olha só, aproximadamente. Ele é a gente lê também como aproximadamente igual, ou somente aproximadamente. Okay? Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Então, qual que é a diferença, professor? Ó, maior significa que ele é maior, só maior. Então, por exemplo, maior que 2, 3, 4, 5. Maior ou igual 2 é o quê? 2, 3, 4, ok? Ou seja, 1, menos 1, 0, não está incluso. São só números iguais ou maiores. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque muitos alunos vê maior ou menor e pensa que é maior ou igual. Não. Se for igual, ele vai dizer é igual. Tranquilo? Muito maior, muito menor. Por exemplo, 2 é maior que 1. 100 é muito maior que 1. Então, a gente coloca o sinal de muito maior. Okay? Muito menor, mesma coisa. Portanto, 2 pontinhos para 3 pontinhos para cima. Por que 3 pontinhos para baixo? Okay? Isso aqui geralmente é para quando você tem uma explicação. Se for pegar um livro mais matemático, ele vai colocar esses pontos. Existe, não existe, a gente vai usar muito. Pertence, não pertence, a gente vai usar bastante em conjuntos. Para todos também aparece mais em matemática, ou desculpa, nos livros de matemática. Proporcional. O que vai acontecer? Proporcional simplesmente vai fazer o quê?
ser proporcional. Então, por exemplo, 10 é proporcional a 2, porque 2 vezes 5, 10. Ok? Se somente... Opa, implica, né? Implica é o quê? É como se fosse uma conclusão. Então, por exemplo, se x igual a 2, implica que... Ok? E aí, em diante. Se somente se, que é uma condição de existência. 2 só é maior que 1 se somente se 1 for menor que 2. Beleza? E por fim, tal que. Esse aqui também é mais para explicações em livros de matemática, mas é bem comum aparecer. Beleza? Então vamos resolver 2 exercícios rapidinho para a gente finalizar a aula. Então, primeiro, escreva em linguagem matemática. 5 é maior que 2, portanto, implica que 2 é menor que 5. Beleza? Pause o vídeo, tente fazer. Lembrando que a tabelinha tá aí no link da descrição para você poder olhar e pegar essa tabela para você poder levar para o seu dia a dia para decorar. Isso aqui, infelizmente, não tem muito o que fazer, é decorado. Então, olha só. Então, 5 é maior que 2. Ok? Portanto, implica que 2 é menor que 5. Ah, professor, mas essa frase não fez muito sentido. Não, é só praticar mesmo, ok? Só para você poder usar o máximo de símbolos matemáticos para você decorar, ok? Então é isso. 5 é maior que 2, portanto, implica que 2 é menor que 5. Agora, vamos fazer o contrário, né? Vamos pegar do matematiquês para o português. Então, exinho maiúsculo ao contrário. Existe. Ok? Existe x. O que é x? Um número qualquer. Então, existe um número, que eu não sei qual é, por isso eu chamei de x, maior que 100, né? Para todo x, ou seja, para todo número maior ou igual a 100,1. Ok? Então perceba que uma coisa simples em linguagem matemática se torna uma coisa grande no português. Por isso que a gente utiliza bastante esses símbolos. Tranquilo até aqui? Então é isso. Espero ver vocês na próxima aula, onde a gente vai começar já a caminhar para um curso mais denso. Ok? Essa primeira aula foi dividida em 3 partes, porque realmente são coisas bem mais básicas, mais conceituais. Tranquilo? Então, já sabem, né? Siga nossas redes sociais, @patronospreparatório. Lá no Instagram tem dicas também. Você vai ver nossos aprovados, vai ver como é o dia a dia do estudante, ok? E o mais importante, o que a gente pede para seguir é: você vai estar atualizado nas provas do FMT, nas provas do Enem, nas provas de concurso, tudo aqui de Mato Grosso, da gente pra gente, ok? Então, caso tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente responde todos vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ver vocês na próxima aula e tchau, tchau.